Senhoras e senhores, acreditem, o Brasil não é só agro, não. Isso aqui é uma endoprótese vascular que substitui o ramo terminal da aorta abdominal, dando aqui os ramos das ilíacas, que é feita com alta tecnologia material polimérico. Você resseca aqui a aorta e as ilíacas, direita e esquerda, e sutura esse material, esse tubo, substituindo o vaso que estaria com algum problema. Geralmente é aneurisma, né? Que é uma dilatação de uma artéria. A gente chama de aneurisma, e a dilatação de uma veia a gente chama de varize, via de regra. Então esse material, ele é um compósito, né? Ele contém basicamente dacron, que é um tipo de polímero, e ele é construído de forma que ele resista mecanicamente a todas as requisições que vão ser, as solicitações que vão ser geradas pelo organismo. Um material desse aqui, como o stent, por exemplo, ele, para ser utilizado, ele precisa resistir à corrosão, porque o ambiente do sangue é um ambiente que contém sais, né? Um ambiente ionicamente ativo. Então você pode formar uma espécie de pilha com 14 anodos e ter corrosão de materiais metálicos que dão suporte aqui para a estrutura da fibra de Dacron. Além disso, você vai ter as pulsações. Em 10 anos, mais ou menos, você tem 400 milhões de pulsações aqui. Então, ela vai expandir e diminuir. Isso exige uma resistência do material à fadiga, para que não ocorra pequenas fissuras. Então, o material ele é estudado antes, é feito ensaios de engenharia para que ele possa ser produzido. E esse material aqui, existe uma empresa brasileira que produz. Aqui a gente tem um exemplo de um ensaio feito em polímero, em um stent de uma liga de titânio e níquel, mostrando aqui a fadiga. Nesse caso aqui, esse stent aqui para uma artéria coronariana do coração, né? Coronariana, é colocado no vaso para evitar infarto, recorrência de infarto. E aí, como o coração bate e as artérias também, elas expandem e diminuem, pode ocorrer pequenas fissuras. Aqui no mesmo ensaio, né, nesse estudo, a gente observa aqui sinais de corrosão que ocorre com o tempo devido ao ambiente do sangue ser eletricamente ativo, né? Aqui uma fissura completa desse stent metálico, né? Aqui para vocês terem uma ideia de como é que é inserido o material, eu tenho a aorta, as artérias renais, tem que ter uma distânciazinha mínima aqui, para você poder colocar. Você coloca por dentro do vaso, aqui está o aneurisma, aquela dilatação que eu havia falado, e uma vez dentro do vaso, você sutura na artéria, aqui embaixo. Tem que haver uma distância também aqui da ramificação das ilíacas. Aqui uma outra imagem ilustrando, tem os rins aqui e a prótese de Dacron aqui dentro. Observe que a forma com que as fibras elas são construídas interfere na hemodinâmica final. Porque esse material ele não pode permitir a formação de trombos. Ele tem que ser flexível e ao mesmo tempo resistente. Aqui está mostrando a evolução de design de construção dos blocos, né? Você tem aqui esses blocos em forma de Z, mas com pontas menos agudas, e aqui esse aqui seria o design atual. E aqui como era antigamente o design anterior, ou seja, como a engenharia entrou aí para uma melhoria significativa. Aqui uma inserção do mesmo stent, da mesma endoprótese, só que dentro de uma ilíaca, tá? Aqui no arco da aorta, no ramo descendente aqui. Esse aqui provavelmente foi colocado por balão, sem precisar abrir o paciente, ou seja, uma endoprótese mesmo. Você entra com balão, geralmente artéria femoral, lá na perna, e depois você insufla, o stent ele fica localizado aqui, e você remove o balão. E aí, por exemplo, nesse caso aqui, em que esse aneurisma poderia romper e o paciente morrer de choque imediatamente, e é exsanguinado, né, para a cavidade torácica, esse stent ele vai evitar isso aqui absorvendo as pressões. Aqui o conjunto, que é implantado, né? Você tem um dispositivo que você controla a insuflação do balão, você mede as pressões. Lembrando que geralmente é feito com contraste e radiografias consecutivas, né? Ou tomografias, para você poder visualizar a inserção do material dentro do vaso. Aqui no caso, uma endoprótese inserida, já cumprindo sua função, né? De evitar que o sangue passe pelo aneurisma diretamente, podendo romper, ou até mesmo substituindo um segmento ali arterial que foi perdido por um trauma, algo semelhante. E aí aqui ele cumpre sua função, dando qualidade de vida ao paciente. Esse aqui seria o design básico do stent, né? Que é uma molinha que você insere dentro do vaso. Ela é expansiva com a temperatura, tem memória térmica, né?
E aí ela tende a expandir dentro do vaso, formando uma rede que protege a estrutura do vaso. Essa mesma rede pode ser inserida dentro de uma endoprótese com material de dacron externo. Então a rede metálica vai dar resistência mecânica, enquanto que o material aqui vai evitar extravasamento de sangue. Né? Geralmente tem esse aspecto tubular e existem muitas patentes relacionadas com isso. São bem caras. Bom, então o que acontece? O engenheiro ele vai projetar diversas especificações para o material e o médico vai aplicar sua expertise na utilização desse material para cada caso de paciente em questão.